Tratado de Versalhes, fim da Primeira Guerra Mundial. Em 28 de junho de 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, o Tratado de Paz, assinado pelas potências europeias que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial, a de 1914 a 1918. O tratado concluía o cessar-fogo de Compiègne, assinado 6 meses antes, que havia encerrado os combates, mas não o estado de guerra. A delegação alemã não foi autorizada a participar das negociações e discussões que antecederam o tratado. Apenas no final, por meio de petições escritas, a Alemanha pode fazer algumas poucas e pontuais modificações no conteúdo do tratado. O Castelo de Versalhes foi a sede da monarquia absolutista francesa no século XVIII. Assistiu o seu apogeu e queda com a Revolução Francesa, em 1789. Após a saída da família real, o castelo sofreu saques e danos como a destruição de certos símbolos da realeza, a flor de lis, coroas etc. O mobiliário foi leiloado, espelhos e pinturas retirados nas paredes e tetos, e muitos aposentos fechados. O castelo, porém, conservou sua áurea de poder e algumas obras foram realizadas. Em 1855, o Segundo Império organizou um jantar de gala para a Rainha Vitória na Sala dos Espelhos. Após a derrota da França na guerra contra a Prússia, em 1870, o Castelo de Versalhes foi palco das celebrações de vitória do exército prussiano. O Império Alemão foi proclamado na Galeria dos Espelhos e ali o rei prussiano Guilherme I recebeu o título de Imperador Alemão em janeiro de 1871. Os soldados prussianos foram condecorados aos pés da estátua equestre de Luís XIV. A humilhação sofrida pela França em 1871 serviu de estímulo nacionalista para os soldados franceses combaterem a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Derrotada a Alemanha, o governo francês decidiu mandar assinar o Tratado de Versalhes na Sala dos Espelhos do Castelo de Versalhes. A história se repetia com as posições invertidas, e a Alemanha foi obrigada a devolver a Alsácia-Lorena para a França e ao pagamento de indenizações de guerra. O Castelo de Versalhes foi o cenário para a França pagar simbolicamente a humilhação da derrota na Guerra Franco-Prussiana de 1870. A data do tratado, a 28 de junho de 1919, também foi escolhida por seu simbolismo, e foi em 28 de junho de 1914 que ocorreu o atentado de Sarajevo que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Foram convidados representantes somente das potências vitoriosas. Nenhum representante dos estados derrotados, nem da Rússia que havia concordado com o armistício separado em 1917, a Tratado de Brest-Litovsk. Certas personalidades tiveram influência determinante, incluindo os líderes das 4 principais potências vitoriosas, Lloyd George, a primeiro-ministro britânico, Georges Clemenceau, a chefe do Conselho francês, Woodrow Wilson, o presidente dos Estados Unidos e Vittorio Orlando, a presidente do Conselho italiano. O Brasil, apesar da pequena participação na Primeira Guerra, também compareceu nas conferências preliminares que assentaram as bases do Tratado de Versalhes. Foi o único país da América Latina a participar da Conferência de Paz. O senador paraibano Epitácio Pessoa chefiou a delegação brasileira em Versalhes. O Tratado de Versalhes declarou que a Alemanha foi a principal responsável pela guerra e, por isso cabia-lhe cessões territoriais, o imediato desarmamento e pagamentos de indenizações aos países vitoriosos. Estabelecia o artigo 231, os governos aliados e associados declaram, e a Alemanha reconhece, que ela e seus aliados são responsáveis por haver causado todas as perdas e todos os danos que sofreram os governos aliados e associados e seus nacionais em consequência da guerra que lhes foi imposta pela agressão da Alemanha e seus aliados. Tratado de Versalhes, parte 8º, reparações, artigo 231. A punição sofrida pela Alemanha incluía, em perda de suas colônias na África, devolução da Alsácia-Lorena à França, perda de parte de seu território para a recém-criada Polônia, desmilitarização das Forças Armadas *, pagamento de indenização de guerra aos aliados, fixado em 132 milhões de marcos ouro, correspondentes a 47.312 toneladas de ouro. Entre as medidas para limitar o poder militar da Alemanha estavam, a entrega de 5.000 canhões, 25.000 aviões, os veículos blindados e toda a sua frota, a que será fundada na Baía Escocesa de Scapa Flow. O exército alemão foi limitado a 100.000 homens e o serviço militar foi abolido. Além da Alemanha, foram signatários do tratado, Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Japão, Bélgica, Grécia, Polônia, Portugal, Romênia, Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, Checoslováquia, Austrália, Canadá, Libéria, Ejais, Sião, Bolívia, Brasil, Cuba, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá, Peru e Uruguai. O tratado entrou em vigor em 10 de janeiro de 1920 quando foi ratificado pela Liga das Nações. O Congresso dos Estados Unidos não ratificou o tratado e fez uma paz especial com a Alemanha, o Tratado de Berlim, a 25 de agosto de 1921.
Os representantes da Alemanha, Hermann Miller, ministro das Relações Exteriores, e Johannes Bell, ministro dos Transportes, assinaram o tratado sob protesto. Por causa das duras exigências, o tratado foi percebido pela maioria dos alemães como uma imposição ilegítima e humilhante. O pagamento das indenizações representou um fardo pesado para a República de Weimar. Enfrentado sérias dificuldades financeiras, ela se mostra incapaz de lidar com isso, o que contribuiu para a queda da República de Weimar em 1933 e a ascensão do nazismo. Desde o início da sua ascensão política, Hitler opôs-se ao Tratado de Versalhes. Segundo o diplomata britânico Harold Nicolson, o tratado que, a princípio, visava impedir o surgimento de novas guerras, propiciou, na verdade, as condições que desencadearam a Segunda Guerra Mundial 20 anos depois. Duas questões interessavam ao Brasil nas negociações do Tratado de Versalhes: o pagamento pela Alemanha de depósitos relativos à venda de café do Estado de São Paulo no início da guerra, e a propriedade de 46 navios alemães apreendidos em portos brasileiros durante o conflito. No primeiro caso, o objetivo era evitar que o pagamento da dívida fosse arrolado no rateio das reparações de guerra. O chefe da delegação brasileira, Epitácio Pessoa, defendeu que a dívida do café não poderia figurar nas reparações de guerra por ser anterior ao conflito. A questão foi resolvida em artigo que constou do Tratado de Paz, determinando à Alemanha a restituição com juros da importância referente à venda do café. Todavia, a Alemanha se recusou a pagar os juros exigidos pelo Brasil, e pagou uma taxa menor. No caso dos navios alemães, a delegação brasileira reivindicou incorporá-los ao patrimônio nacional, mediante o pagamento de indenização. A França e a Inglaterra se opuseram propondo que a partilha dos navios alemães apreendidos deveria ser de acordo com as perdas marítimas sofridas por cada país. O último ponto reivindicado pelo Brasil era sua indicação como membro temporário do Conselho da Liga das Nações ou Sociedade das Nações, formada durante a Conferência de Paz. Novamente, Epitácio Pessoa pediu o apoio dos Estados Unidos para que o Brasil fosse eleito para um assento temporário. A solicitação brasileira foi atendida e o Brasil foi eleito junto com a Bélgica, Grécia e Espanha.